Olá, amiga, tudo bem? Espero que sim. Seja bem-vindo ao canal. Eu sou Bruna Timóteo e hoje eu tinha programado para fazer outra coisa, outro vídeo, mas eu comecei a gravar, não consegui e fiquei pensando sobre o que eu poderia falar. Eu tenho aqui, para vocês terem uma noção, tudo isso de ideia para vídeo, porque realmente é muita coisa que eu tenho acumulado durante esses 10 anos de estudo. Mas o que que acontece? Eu tô na minha fase pré-menstrual, eu tô na minha TPM. E, na verdade, eu já tô entrando na fase menstrual, assim, já tá descendo um pouquinho de sangue, aquela borrinha de café, né? E como que eu vou querer falar sobre várias coisas que precisam de uma coisa mais prática e técnica se a minha energia não tá para isso? Então, eu decidi só trazer uma conversa aqui sobre como que as energias dessa fase em que eu estou, que é a, a menstrual, né? Como que ela age no nosso corpo, assim. Porque quando a gente estuda no colégio, por exemplo, a gente só estuda praticamente a ovulação e quando o sangue desce. E aí tem aquela imagem da menininha e tal, e o documentário. Eu não sei como que tá hoje, né? Já fazem alguns anos que eu estudei isso. E a gente estuda mais essa coisa prática biológica do corpo, né? A gente não entende quais que são. E a gente sabe que na TPM a gente tá irritado. Tipo, a única coisa que nos contam e a única coisa que a gente se permite ter acesso muitas vezes também. Quando eu comecei a entender o meu ciclo, né, e a perceber o que que eu como que eu poderia usar esse conhecimento para me ajudar durante o ciclo, para eu não me sentir culpada mesmo. Isso mudou a minha vida, sabe? Então, quando eu tô nessa fase menstrual, eu já sei que eu não posso marcar compromissos muito. Aquilo que eu consigo controlar, né? Porque tem vezes que eu não consigo controlar as coisas. Já tive que fazer show menstruada, não tinha o que fazer, a gente já tinha marcado. Era o único data do teatro, sabe? Era uma equipe de mais de 10 pessoas, então não tinha o que fazer, né? Eu tive que fazer esse show. Eu tava mais introspectiva, minha voz não tava no seu pico, né? Porque quando a gente menstrua, a voz acaba ficando um pouco mais grave. Não sei se vocês já repararam isso no corpo de vocês, mas como eu sou cantora, eu estudo muito essa questão da voz, né? E a voz, quando a gente menstrua, ela fica um pouquinho mais grave. Não sei por quê, alguma coisa que acontece lá dos hormônios e da questão das cordas vocais, das pregas vocais, né? E acaba que a gente fica com a voz um pouquinho mais grave. E aí a minha extensão vocal, que é a quantidade de notas que eu consigo atingir, ela baixa. Então, e no show eu tenho várias músicas que eu preciso atingir um agudo e aí fica difícil pra mim, mas, né, aí eu preciso colocar técnica vocal e tudo. E deu certo no final. Então, nesse momento eu não consegui controlar, mas, por exemplo, esse mês eu tô conseguindo controlar melhor a minha agenda. Então, eu vou poder ficar mais em casa durante o meu período menstrual. E eu percebi que durante o meu período menstrual eu preciso ficar muito quietinha, sabe? O que que eu reparo? Que eu não gosto de abrir janela, assim. O meu marido, ele até fala que chegou o momento da caverninha, porque eu não gosto de abrir janela, então eu gosto de ficar, sabe, na minha caverna, mais quentinha, com luz baixa. Gosto de ficar, sabe, no meu casulinho, assim. Eu sinto que eu preciso desse momento. E então por isso que eu não marco coisas muito que eu precise da minha energia social, sabe, para acontecer, ou que eu precise de uma energia muito racional, assim, no sentido de praticidade, sabe? É, tomar decisões que vão implicar em coisas muito importantes em relação ao meu financeiro, em relação ao meu trabalho, né? Isso eu tento evitar também, porque a minha energia não está voltada para aquilo. A minha energia está voltada para dentro, para eu entender o que está acontecendo aqui dentro e para eu liberar aquilo que não me serve mais. A minha energia emocional, a minha energia corporal, ela tá me pedindo isso. Então, com o tempo, eu aprendi a respeitar.
Nem sempre foi assim, né? Mas com o tempo eu aprendi a respeitar essa minha energia de recolhimento, assim, e não me sentir culpada com isso também. E a culpa, ela vem de um lugar do outro, né? Do que a gente acha que o outro vai achar sobre a gente, ou o que o outro espera da gente não é correspondido. E aí eu me sentia culpada por não conseguir corresponder isso. Mas eu estava menstruada, estava saindo sangue de mim. O meu corpo estava preocupado com tá preocupado com outras coisas, sabe? Com o momento de expelir, de deixar ir, de soltar. Então, muitas vezes eu me sentia culpada, mas hoje eu consigo equilibrar esse movimento de entender que eu vou estar mais recolhida mesmo e que se eu puder, não vou marcar coisas para fora, assim, reuniões, compromissos que envolvam muitas pessoas, sabe? Eu vou sempre procurar ficar mais recolhida. O que eu percebi também é que nessa fase, o primeiro dia de menstruação, para mim, ele define o mês inteiro, o resto do ciclo. Isso é muito louco. Isso foi uma coisa que eu entendi esse ano. Veja se faz sentido para você. Porque até então, eu ia levando, cuidando, né, como eu sempre fiz. Mas esse ano eu percebi que quando eu conseguia ficar tranquila, fazer meus rituais de conexão, de limpeza, de entrega. No primeiro dia, cuidar da minha cólica, eu tenho cólica, então cuidar da minha cólica, sabe? Comer uma comida quentinha, cuidar de mim no primeiro dia de menstruação, todo o mês era diferente. É impressionante. E aí, quando eu acabo tendo que trabalhar muito, ou que eu não consiga desse momento para mim, durante o primeiro dia de menstruação, nem que seja meia hora, nossa, parece que o mês inteiro eu fico cansada. É muito louco isso. Com isso, você percebeu se isso acontece com você também? Comenta aqui que eu quero saber, porque eu acho que é algo que pode ser comum a muitas pessoas, sabe? Não só a mim, assim, esse comportamento. Então, eu tento cuidar muito do primeiro dia de menstruação, porque eu sei que ele vai definir o resto do meu ciclo. Eu ainda não menstruei de fato, assim, né? Eu conto o primeiro dia de menstruação quando realmente desce o sangue, mas eu já tô sentindo um pouquinho de cólica, já desceu aquela borrinha, né? Então eu já conto como período menstrual ali, mas o meu primeiro dia de menstruação é realmente quando eu realmente menstruo, desce o sangue mesmo, assim. É, E aí eu sinto que o meu corpo e conseguiu expelir, né? Conseguiu liberar aquilo que precisava liberar, assim. E aí eu acabo usando essa energia de liberação do meu corpo para liberar emoções, para liberar aquilo que foi pesado durante o ciclo, para liberar situações que eu não estava conseguindo ter discernimento sobre. Quando a gente está na fase menstrual, a gente está em contato com a nossa anciã, com essa mulher sábia, né? Que já passou por todos os ciclos, que já viu muita coisa, que tem discernimento sobre aquilo que fica, sobre aquilo que vai. E então, quando eu tô menstruada, eu procuro em meditação, eu presto muita atenção aos meus sonhos para entender, né, o que tá ali no meu campo para eu entender e tento entrar em contato com essa sabedoria daquela que sabe, né, da lá que sabe, daquela que canta sobre os ossos, como na história de La Loba, que tem no livro da Clarissa Pinkola Estés. Esse livro eu recomendo também, é um livro muito bom. E essa primeira história é a da La Loba, né? Que é essa senhora que canta sobre os ossos, no sentido de cantar sobre a vida, sobre aquilo que morre, para que uma nova vida venha, vida, morte e vida. E aí eu tento me conectar com procuro me conectar com essa energia da vida, morte e vida, entendendo que o meu corpo, ele é um reflexo do que acontece na natureza, na terra, né? Uma plantinha ela vai nascer, daí ela vai ela vai morrer e aí quando ela morrer ela vai virar de adubo para outras árvores, né? Outras plantas, outros animais. E o nosso corpo também reflete isso todo mês. E isso é muito mágico. Então,
eu me conecto muito com essa energia da Laxabe. Eu canto bastante, da que canta sobre os ossos, né? Essa história, ela é muito potente, assim. Vocês já conhecem ela? A La Loba? Ela... Eu lembro a primeira vez que eu escutei essa história, eu fiquei arrepiada, assim. Que eu escutei não, que eu li, né? Eu fiquei arrepiada. Foi muito intenso. Parece que me conectou com uma parte ancestral de mim, assim, e desbloqueou um lugar dentro de mim. Muito potente, muito forte, assim, corajoso, sábio, sabe? Então eu recomendo muito a leitura dessa história. É uma história muito linda. E é isso, eu acho que eu queria compartilhar com vocês em relação ao ciclo menstrual, né, na fase da menstruação. Tem muitas coisas que eu sei sobre essa fase, né, em relação à nossa psique, assim, como que estão as energias da nossa mente, mas eu sinto que nesse momento é legal trazer essa introdução e aí nos próximos vídeos eu quero trazer as energias de cada fase, né? A gente tem 4. A fase da menina, que é a da pré-ovulatória, a fase da mãe, que é da ovulação, a fase da feiticeira, que é a da TPM, que é a mais temida, né? Mas que ela é poderosíssima, faz o TPM, gente. A feiticeira, ela é um arquétipo muito, muito, muito incrível quando a gente sabe quando a gente se integra a ele, assim. E também é a fase que eu tô agora, que é a fase da velha, né? A fase da anciã, daquela que sabe, da vida, da morte, da vida. E eu quero trazer essas 4 fases para vocês em vídeos, né, detalhados, assim, sobre. Eu tô retomando algumas coisas sobre esses estudos, estou me atualizando também e tenho meditado muito para entender o que está no nosso campo que a gente precisa trazer para fora, né? Então, se vocês também sentirem algum assunto legal aí, ou alguma dúvida, ou algo que vocês queiram saber em relação a esse universo do ciclo menstrual, das fases, do nosso corpo, da nossa psique, quais arquétipos que estão por ali, o que que você quais que são suas dores mesmo em relação a isso, sabe? Como que você poderia lidar com determinada fase que você não consegue muito bem ainda e você precisa de uma ajudinha? Eu tenho muita coisa para compartilhar. E eu fico muito feliz de compartilhar, porque eu acho que o conhecimento nos torna muito poderosas. E o poder é bom, o poder é gostoso, e a gente pode ser poderosa, tá bem? Então a gente se vê nos próximos vídeos. Se inscreva no canal se você não é inscrita. Me siga nas outras redes. Eu sou Bruna Timóteo, sou cantora e compositora e tenho esse estudo de mais de 10 anos em relação ao ciclo menstrual. E agora abri esse canal para a gente compartilhar e crescer essa comunidade potente de sabedoria ancestral aí para a gente viver melhor, né? E de uma maneira mais gostosa nessa vida que a gente merece. Tá bem? Beijinhos. Tchau.